você falou contusões, mas eu vou abranger ainda mais, né? Todo esporte, ele pode trazer algumas questões. Uma delas, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu, né, pro que eu realmente mais gosto, que é a corrida. A gente tem visto a população corredora aumentando muito mais. Então, hoje a gente já sabe que existem muitas pessoas iniciando na corrida. Se você está iniciando na corrida, seria prudente você passar por uma avaliação médica antes. Hora ou outra surge no futebol, né, que também tem muitos atleta de final de semana, na corrida, que o esporte está ganhando muito campo ultimamente, algumas situações de um infarto inesperado, né, uma parada cardíaca do nada. Por isso que é importante esse acompanhamento médico para orientar e evitar lesões. E aí, isso para o amador. Para o esportista, aliás, para o sedentário que está iniciando. Para o esportista que já vive isso há algum tempo, a gente também tem que desconstruir a ideia de que o histórico de atleta dele vai compensar, quando na verdade não. A gente também precisa fazer um acompanhamento desse paciente, porque ele está cada vez mais, quanto mais condicionado, mais ele está exigindo ali do corpo dele, do coração dele. Então a gente tem que estar sempre monitorando, fazendo um check-up para evitar contusões, evitar complicações cardíacas, que também pode acontecer no atleta frequente, né? Existe um gráfico, foi de um artigo que saiu este ano, inclusive, do risco de desenvolvimento de aterosclerose. O que é aterosclerose, né? São placas de gordura. Então, a gente tem o vaso, né? Uma coronária, por exemplo, e ao redor vai criando-se placa de gordura que vai atrapalhar ali o fluxo de sangue. O sedentário, ele gruda muito mais gordura nessa parede do vaso sanguíneo. A pessoa que pratica atividade física, ela tem menos gordura nesse vaso. E o atleta de endurance, que é aquele atleta que passa horas em treino, vou citar alguns exemplos: maratona, triatlon, ciclismo de horas, isso é um endurance, tá? Então, esse paciente do endurance, ele passa a ter um pequeno aumento de risco de quantidade de gordura ali, daquela placa aterosclerótica. Então, ser sedentário é muito ruim, ser ativo é ótimo, e praticar endurance é melhor do que ser sedentário, mas você tem um aumento de risco também. Então, todo atleta, todo paciente esportista, toda pessoa que vai iniciar no esporte deve fazer acompanhamento, deve fazer check-up, deve ter um balanço nutricional também, porque a gente pode entrar em uma situação de REDS, que é uma doença, né? São várias alterações pelo déficit energético que aquela pessoa tem. Na verdade, ela come menos quantidade de energias do que o que ela gasta. E aí, por exemplo, na mulher, né, a gente tem osteoporose, em todos a gente tem fratura por lesões, a gente tem cessação do sangramento menstrual, né, do ciclo menstrual, e irritação, queda de cabelo, e aí você vai desenvolvendo várias outras deficiências, dificuldade de concentração. Então, desde o sedentário até o esportista que treina 4, 5, 6, 7, 8, 10 vezes por semana, todos devem ser acompanhados, porque a gente precisa ter esse cuidado, sempre lembrando que o esporte é ótimo, é excelente, traz saúde, traz vitalidade, traz qualidade de vida, mas tudo tem que ser acompanhado. Você me colocou eu vou te colocar nessa seara aí, porque eu conheço muita gente que é de final de semana e muita gente que também que pratica esses esportes. Está em academia e aí pratica ali um jiu-jitsu, tem que ter uma alimentação adequada, tem que ter um acompanhamento adequado. Tem. Fica o aviso aí, gente. Tem. Quanto mais você estimula o seu coração, né, a sua máquina, quanto mais você quer desenvolver o seu corpo,
tudo isso é um desgaste físico, é um estresse físico. Mais uma vez, não me interpretem mal. É bom, é saudável, é muito melhor que ser sedentário. Porém, a gente não pode abandonar, criar uma ilusão de que isso por si só vai garantir saúde, né? A gente precisa estar sempre acompanhando. Isso se chama prevenção, que é a parte que eu mais amo, prevenção. A gente não lidar com a doença, a gente evitar a doença. Sempre acompanhar antes de desenvolver uma doença, né?